retirantes chegam. Olá, Yane, seja bem-vinda. De assentar o pé no chão, com fé em Deus e acabei de compartilhar aí com você, para você estar me ajudando aqui a colocar o povo na sala, tá? Com fé em Deus e teimosia. Vamos ouvir essa canção, depois dela nós temos braços e esperança. Somos gente hoje aqui. Se a pobreza é nossa herança, na justiça está o porvir. Se a pobreza é nossa herança, na justiça está o porvir. Conhecemos a verdade e sabemos ver e amar, e exigimos liberdade para viver e melhorar. E exigimos liberdade para viver e melhorar. Conhecemos a verdade e o direito de ser mais, e exigimos igualdade, terra e casa, mesa e paz. E exigimos igualdade, terra e casa, mesa e paz. Lavradores, vida nova, gente unida em mutirão, gente unida a toda a prova de uma fé e um coração, gente unida a toda a prova de uma fé e um coração. Essas matas pra lavoura, água clara, puro ar, mão na enxada e pé na espora, e um bom céu pra esperar. Mão na enxada e pé na espora, e um bom céu pra esperar. Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. É com enorme alegria e satisfação que nós estamos aqui, né, vivenciando a essência do que essa canção que nós acabamos de ouvir nos diz. Um povo da gente, essa canção, um povo da gente, que nos convida, né? Somos um povo de gente que nos convida a estarmos em comunhão, né? Em estarmos justamente alinhados, certo? Lutando por aquilo que nos falta. No caso desta canção, evidentemente, é uma canção que é voltada para os povos dos movimentos sociais sem terra, né, que lutam por um pedaço de terra para viver, mas não somente para viverem, né, mas que com o direito e acesso à terra, eles terão todos os mais outros direitos civis, políticos, econômicos, sociais, que nos são inalienáveis, indivisíveis e fundamentais. Então, com esta canção, eu dou aqui as boas-vindas a todos nós. Eu também saúdo todas as pessoas que estão aqui presentes e convido, né, para que a gente possa fazer a penetração necessária nos escritos de Paulo Freire,
que diz respeito à obra que está nos unindo nesse semestre, que é o caminho que se faz caminhando, conversas sobre educação e mudança social. E hoje nós vamos dar ênfase ao prefácio da edição brasileira, né, que foi escrito por Ana Maria Araújo Freire, né, a conhecida Nita Freire, e ela escreve e dá um subtópico interessante a esse prefácio, que é Paulo Freire e Miles Horton, compromisso com a libertação. E como é que eles são sujeitos comprometidos, políticos e pedagógicos, né, engajados com essa libertação, com essa mudança social. É importante salientar, gente, que, embora o Miles Horton seja pouco conhecido no Brasil, né, ele tem uma vida politicamente comprometida com os pobres. E Paulo Freire também. E o interessante é que o Miles, ele morava nos Estados Unidos, né? E que é um país de primeiro mundo e que não nega as pobrezas, né? Que não nega as desigualdades sociais. Logo, nós precisamos compreender que as desigualdades sociais elas estão em todos os lugares, sobretudo nos países de primeiro mundo, né? E Paulo Freire, né, também assim como Paulo Freire, não à toa que ele escreve a obra Pedagogia do Oprimido, porque se ocupa justamente com os movimentos, com os processos de educação para os adultos, né? Os adultos que tiveram o direito à educação negado. O importante, gente, é compreender que para nós vivenciarmos a essência do que o Miles e o Freire viveram, é preciso nós identificarmos igualmente qual que é a nossa causa, né? E Nita Freire, ela vai situando o Miles e o Paulo Freire em suas territorialidades, em suas conexões neurais, do que se idealiza na perspectiva da mudança social, favorecendo para que a gente possa compreender, sobretudo, como que as práticas ética-políticas, né, estão acionadas para a educação de adultos e a educação popular, né? Então, gente, é inadmissível, inaceitável a gente não ter uma causa para lutar, né? Precisamos identificar qual que é a nossa causa para que ela dê sentido e significado à nossa existência humana, à nossa existência profissional, né? E aí é interessante que a Anitta, ela destaca a essência do diálogo, certo? Do diálogo entre Paulo Freire e Miles, onde eles são autores que se ocupavam das mesmas questões sociais, né? Que é o nexo que os une à educação de adultos pela perspectiva da educação popular, né? E aí houve um diálogo onde a praxis estabelece essa conexão, a praxis social, o que é que Miles fazia e o que é que Freire fazia, que convergiram para que eles pudessem dialogar, sobretudo respeitando as diferenças, né, pessoais e culturais inerentes a esses dois intelectuais. Então, gente, é o que Nita disse, né? Cada projeto de vida requer muita luta, né? E no último parágrafo do prefácio, Nita diz algo muito valioso, que nós precisamos igualmente incorporar às nossas práticas, né? Onde ela afirma o seguinte: enfim, uma coisa os uniu fundamentalmente: os seus projetos de vida. Ambos lutaram muito, agiram
agiram com obstinação e com compromisso pela libertação dos homens e das mulheres, mostrando-nos claramente que para cada um, ou para cada uma de nós que queremos continuar essa luta, precisamos entender, como eles, que o caminho se faz caminhando. Certo? Feito esta apresentação do prefácio, eu gostaria agora de ouvir vocês, né? Eu trouxe aqui os fragmentos que me impactaram nesse prefácio e agora, evidentemente, que nesse momento de troca, eu poderia trazer alguns questionamentos, porque a essência desse livro nada mais é do que uma conversa entre dois sujeitos que têm um projeto de vida em comum, que têm uma causa, né? Eu acredito piamente que todas as pessoas que aqui se fazem presentes e que estão inclinadas neste processo também têm um projeto de vida, também têm uma causa a defender, ou, se não, um projeto de mundo, um projeto de sociedade, aquilo que Freire chamou de inédito viável, né? Nós que estamos aqui, nós temos, né? E aí a pergunta problematizadora deste momento é: qual é o seu inédito viável? E eu gostaria de ouvir vocês. Eu vou responder o meu. O meu, eu vou responder nas palavras de Nita Freire, fazendo a releitura do fragmento. Agiram com obstinação e com compromisso pela libertação dos homens e das mulheres. Então, o meu inédito viável é que todas nós que aqui estamos, que a gente possa agir com obstinação, para que a gente possa fazer aquilo que nós nos prontificamos a fazer. Estarmos na luta, no movimento, porque não há conquista dada. Não há nenhum direito, ele é dado. Ele é tacitamente conquistado. Ok, gente? Então, é isso. A Axa trouxe aqui um fragmento, né? Vou compartilhar o link da canção agora, certo? A Axa trouxe um fragmento que diz o seguinte: ouvi uma vez que só sofre de solidão quem não luta a luta de seu tempo. Então, qual é a luta? Qual é a tua luta, Axa? Qual é a sua luta? Né? Então, é essa, gente. E aí o Ricardo trouxe, né, lições de cidadania que se encontram-se evidentes na escrita de Ana para Miles e o sonho do povo mais crítico no sentido de se conhecer e se reconhecer como povo. Para isso é importante que nos conhecermos profundamente e evitar desumanidades, como o caso do racismo ainda muito presente em nossa sociedade. Muito profundo, Ricardo, as suas considerações. Pois não, Ricardo Almeida? Eu, quando realizei a leitura, eu entendi que é como se fosse uma carta, como se fosse não, é literalmente uma carta da Ana para o Miles, e aí, dentro dessa escrita, dentro desse convite, deu a entender que algo que os une, de algum modo, é essa necessidade, né, da cidadania. Só que muito se fala sobre a cidadania, existem os diferentes debates, né, que envolvem direitos humanos, as lutas e as conquistas, como muito bem aqui foi colocado no sentido de qual é a nossa luta, né, o que é que nós aqui estamos fazendo, o que é que nos une, o que é que nos emana, né? E aí uma das colocações que a Ana faz nesse convite, né, a leitura, a análise, tanto para Miles como inclusive para nós, é que quando se traz à tona essa necessidade do ser cidadão todo mundo pode se tornar. Existem as institucionalidades, né? Carteira de identidade, certidão de nascimento, mas ela vai muito mais além, né? E tem muita coisa que anda se perdendo dentro desse
processo das institucionalizações, para além da questão do nacionalismo, que, quando exacerbado, torna-se, né, um reforço a práticas abjetas e desumanas. Então, essa necessidade no convite do conhecimento com e sobre tudo, né, aquilo que com os outros podemos aprender, traz à tona um dos temas que cada vez mais na contemporaneidade a gente anda tanto percebendo, né, na televisão, por exemplo, recentemente casos de racismo explícito, né, a jogadores de futebol, e aí adentra dentro de um campo para além do futebol, no sentido de existem países que encontram-se num chamado patamar de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, né, direitos que, historicamente, eles foram conquistados, lamentavelmente, andam sendo cada vez mais suprimidos, negados. Então, existe toda uma desumanização indo na contramão das conquistas que, ao tempo todo tempo, a gente precisa ainda né, dar continuidade, reforçar. Então, é algo que ela aí, creio, trouxe no prefácio, de modo breve, né, um convite à reflexão, né? E quando eu coloquei aqui, né, quando nós precisamos nos conhecer profundamente, isso também tem muito a ver sobre as nossas trajetórias, né? O que é que nos faz identificar com a leitura do Paulo Freire, ou talvez esse processo de tomada de consciência, né, sobre quem nós somos e também sobre o nosso lugar no mundo e as inquietações, é uma das, né, colocações diretas ou indiretas que a Ana ela vai nos proporcionar, né? E aí eu vi que alguém levantou a mãozinha, e aí pode falar, fique à vontade. Muito obrigada, Ricardo, pelas suas ponderações importantíssimas. E Anne, por gentileza, o que é que lhe tocou, né? Pois... Qual é a sua causa? Boa noite, pessoal. Boa noite. O que me chamou muita atenção nesse recorte assim, do livro é que a todo instante, quanto mais eu mergulho em Paulo Freire, mais ele deixa muito claro essa importância da gente estimular essa consciência crítica nas pessoas, porque a consciência crítica, ele mesmo fala na Pedagogia do Oprimido, que ela é anárquica. E o que é essa questão da anarquia? Você lutar pelos seus direitos, sabendo também que você tem seus deveres, porém, esses deveres ele deve não ir além sobre passando por cima das pessoas, mas no sentido de que você deve lutar de forma comunitária, não individualizada, porque essa é a forma que o capitalismo, né, nos prende nessa questão individualista. Então, eu acho muito importante esse mergulho de Paulo Freire, porque a todo instante ele está falando dessa criticidade, o quanto é importante a gente, desde da mais tenra idade, trabalhar essa questão do diálogo com as crianças, mostrando para elas esse espírito de pertença pela sua comunidade. Isso é muito importante. E esse recorte me faz pensar sobre isso, a importância de se trabalhar essa consciência crítica, né? Não só nos adultos também, mas desde os pequenos, né? Importante demais para que ele cresça sabendo que é importante a luta, que você não pode se deixar levar por essas coisas contemporâneas, né, que o professor Ricardo falou tão bem aí, dessa questão da desumanidade que nós, a todo instante, estamos passando. Enquanto professora, eu também observo muito isso, que essas questões de conteúdos, e isso nos afasta muito dessa consciência crítica, professora, porque eu observo muito que nós estamos nos deixando levar por essas coisas, né, que acontecem ao nosso redor, e está nos desumanizando. Na verdade, o professor ele está se deixando levar por tudo isso, e essa consciência crítica está ficando para trás.
né? Não só com os pequenos, né, como é o meu caso, o meu lugar de fala é a educação básica, mas também com os jovens, né? Então é muito importante que isso fique muito claro para nós, que essa luta ela não seja esquecida. A criticidade, através do diálogo, que Paulo Freire, né, fala tanto. É isso. Muito bem, Yane, parabéns. Gente, a Edja, né, muito bem colocada, Yane. Axa, quer falar? Eu queria pegar aí um ganchinho da Yane, né? Hoje, nós estávamos na sala de aula e um dos temas, né, assim, que foi debatido, até mais do que o próprio conteúdo, é essa desumanização, assim, sala de aula, né, com professores da pedagogia, alunos da pedagogia, né, um não quer falar com o outro, um não quer fazer trabalho com o outro, né, essa desunião, que inclusive nós já até colocamos Paulo Freire dentro da sala de aula, e parece que não funciona, sabe? Eu não tenho como tu colocaste, né? Eu vou lutar pelo quê? O que é que eu luto? Eu estou dentro da pedagogia, eu estou lutando pelo quê? Foi colocado muito isso, e eu senti isso que vocês estão colocando, eu senti lá na sala de aula, né? Porque eu não quero a fulana por causa da cor, eu não quero a fulana por causa da idade, eu não quero a fulana por causa de uma religião, eu não quero a fulana por causa da outra. E aí nós estamos nos separando, uma luta que não vai chegar além, porque nós estamos nos separando, ao invés de nos unirmos, né? E isso é muito interessante, mesmo que com a puxada do Paulo Freire, parece que colocaram ele apenas como um ser indignado, que eu concordo, para mim ele é um ser indignado mesmo, né? Ele nunca se acomodou à injustiça, e eu acho que isso deve ser a nossa mesmo, não se acomodar com a injustiça, lutar, ter algo porque lutar, eu acho até que a nossa luta agora é para nos humanizarmos, é para nos unirmos mais, sabe, porque o que está acontecendo muito é muito desamor, muita desorganização dentro de um ambiente universitário, né, que deveria ser de um ambiente de discussão, e não está ocorrendo isso, entendeu? É isso que eu penso, que eu vi muito presente na fala da Yane. Muito bem, Axa. Veja só, gente, o que vocês estão pontuando aí é importantíssimo, né? E qual que é a solução para tudo isso? O convite que Freire faz nessa obra, aliás, que Nita Freire faz ao prefaciar do modo como ela prefacia, é que a gente possa estar, né, em marcha, em luta por uma causa. Né? E que essas questões adversas de desumanização, nós possamos ir dirimindo-as em nossas práticas, em nossas ações cotidianas, ao contrário de reforçá-las. Né? Então, isso é um exercício da contemporaneidade, da atualidade, e somos nós os corresponsáveis por ela, certo? Então, gente, nós agora vamos passar para o segundo ponto do nosso estudo, que diz respeito à introdução dos direitos dos editores americanos, né, onde eles trazem Miles Houghton e Paulo Freire, breve histórico dos homens, dos movimentos e das reuniões. Gente, atenção! O que esse prefácio nos mostra, como que um encontro entre duas pessoas pode ser fértil. Não de fazer fofoca, não de falar mal da vida alheia, não de apontar o dedinho para fulano ou para cicrano, mas conversar refletindo epistemologicamente, refletindo criticamente a partir de um objeto, a partir de um projeto de sociedade. E aí eu pergunto, eu abro esse prefácio para apresentar, provocando vocês, nos provocando. Quais são os movimentos sociais que nós estamos engajados? Porque é disso que Paulo Freire está falando. É sobre isso que Paulo Freire está falando. A gente quer tudo, mas nada faz. E o pouco que a gente faz, a gente acha que ainda é o suficiente para o mundo transformar. Só que não. Porque a barbárie, a desumanização, o capitalismo, ele é muito orquestrado para dizimar a essência da humanidade.
E aí a gente precisa entender, ora, estamos estudando aqui sobre 2 sujeitos importantes, até então desconhecidos. Ou vocês já sabiam quem era Miles Houghton? Hoje vocês já ouviram falar sobre ele, né? Paulo Freire, a gente sabe quem é Paulo Freire para criticar, porque uma obra de Paulo Freire na íntegra, para a gente ler, para a gente saber realmente qual que é o propósito epistemológico de Paulo Freire, a gente desconhece, né? A gente critica porque vai na onda, como aconteceu em 2013, quando o povo foi à rua pedindo fora Marx, pedindo fora Paulo Freire, e são pessoas mortas. Por que os mortos incomodam? Porque a essência dos mortos está materializada no escrito. Isso nós aprendemos na obra da Pedagogia da Indignação com Nita Freire, né? Jeová Miguel, por gentileza, pode falar. Você levantou a mãozinha exatamente quando eu fiz a pergunta dos movimentos que nós estamos engajados político e pedagogicamente. Pois não, Jeová Miguel? Exatamente, é sobre essa minha fala, né? Porque ela é provocativa, né? É provocativa e que merece resposta para não ficar só aí jogada ao vento, às ondas da internet, né? Para fazer referência aqui ao espaço que a gente está. Né? Então, Maria, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre esses movimentos, né? Que movimentos sociais são esses que a gente está, que a gente ocupa, que a gente se destina a colocar o nosso tempo, nossa força e energia neles, né? E assim, eu venho buscando compreender isso, sobretudo no Seridó, mais ainda em Caicó, né? Onde durante um certo tempo eu fiquei me perguntando quais são esses movimentos, né? Que movimentos são esses? E me parece que não tem movimentos, mas tem sim, né? Eles às vezes não são movimentos, vou botar entre aspas aí, muitas aspas, convencionais do ponto de vista de movimentos sociais, como a gente vê nos grandes centros urbanos, né? Principalmente no sul ou nas grandes capitais aqui do Nordeste. Mas no interior existem esses movimentos, né? Existem os movimentos, por exemplo, das mulheres aqui no Seridó, que são esqueci o nome, mas tem esse movimento, e nós estamos com né, que é o Comitê Territorial de Educação Integral, que é um movimento social de fortalecimento da pauta da educação na perspectiva da formação humana integral. E também estamos encabeçando outro movimento que é em prol aí a pauta dos direitos humanos, né? Então, são esses grandes 2 movimentos que eu particularmente, você também, alguns de nós aqui, estamos diretamente envolvidos, né? E aí é preciso saber que existe um modus operandi, um modo de ser, de estar e de fazer esse movimento, que não é o modo de fazer, operar e viver o movimento lá de Recife, de São Paulo, ou seja, de onde for, né? O nosso modo seridoense, junto com pernambucanos, junto com pessoas de diversos lugares desse país, né? Mas é preciso que a gente compreenda isso, né? Que a gente compreenda esses movimentos sociais, compreenda o próprio sindicato como movimento social, né? Movimento social dos trabalhadores organizados. Então, a gente precisa começar a ter clareza disso, né? Que movimentos sociais, de fato, a gente está implicado, está dedicado, está colaborando. Né? Acho que essa sua pergunta ela é muito provocativa. Não conhecia o Miles, e também, não conheci Miles, né? Obrigado. Não conheci o Miles e tô tomando compreensão da obra agora com a leitura, e o título da obra já nos chama muita atenção, né? O caminho se faz caminhando, algo nesse sentido aí, né? Então, eu acho que é muito sobre o que a gente tem feito aqui como coletivo, né? Independente dos movimentos que a gente estabelece, né? Junto do movimento, junto do caminhar, a gente está caminhando, né? A gente está trilhando as coisas e avançando. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque a gente está no movimento, com o movimento, fazendo o movimento, né? Então,
Eu acho que esse livro ele vai dar luz para a gente compreender também um pouco do que é esse movimento do GPF. Certo? Era isso que eu queria trazer. Professora? Jeová, gente, pois não? Oi. Então, deixa eu te falar, assim, falando sobre o engajamento, né, de movimentos. Nós tivemos um episódio aqui, eu não sei se deu para aparecer aí, né, no teu estado, mas o governador daqui, ele colocou uma lei que tirava os direitos dos indígenas, né, de estudar. E ele comprou os computadores a preço exorbitante para colocar aulas em AD lá na aldeia. Então, tirava também as horas dos direitos dos professores aqui, né? Os professores se reuniram, foram na Assembleia, fizeram maior 2 dias, 3 dias lá, apanharam, né? Apanharam muito da polícia, do governador, que se diz progressista, e eles voltaram para casa, né? Mas quando entrou os índios entraram na SEDUC e ficaram acampados lá, né? E ficaram mais de 10 dias acampados lá, e por incrível que pareça, nós ficamos até, depois que ele ficou discutindo com os professores, né, que só ganharam a causa por causa dos indígenas. Então, o que nós, na discussão lá, colocamos? Nós desaprendemos a lutar. Porque cada governo progressista que entra, o movimento vai relaxando. Aí o que acontece? Nós estamos em Belém com pouquíssimos movimentos sociais que a gente não consegue nem se engajar. Quando a gente se engaja é dentro do partido, como eu sou do PT, né? Eu sou do partido. Então, a gente não tem mais aquele movimento que tinha, eu vou para a rua, vou lutar por água, vou lutar por saneamento. Isso foi morrendo aqui, entende? Então, o que nós temos? Gente, nós precisamos aprender com os indígenas. Eles só arredaram o pé no dia que a lei foi revogada. Então, isso para nós foi um exemplo de luta, porque eles lutaram mesmo. Exemplos de professores, e para mim foi muito bom, e a tua fala para mim é muito boa, Jeová. Muito bom, é isso mesmo que está acontecendo, e a gente tem que se unir mesmo, Maria. Pois é, gente, então vejam que é isso do que vocês estão pautando aí, está posto aqui no livro, né, que diz respeito ao seguinte, ó, é exatamente a educação participativa como um instrumento para dar poder aos pobres e destituídos, certo? Então, quando nós compreendermos que a essência da pedagogia popular, da educação popular, do movimento, é promover a auto... Eita, Stephenson quer falar, né? O Stephenson. Stephenson, eu vou concluir aqui, eu libero para você, tá, meu querido? Então, quando a gente toma consciência que a gente precisa estar não de fita de cinema, não sendo coadjuvante do processo, mas sendo, sim, protagonista da ação. Aquilo que Freire chama de presença autêntica no movimento. Gente, é impressionante, porque o movimento que Jeová Miguel acabou de fazer referência está esvaziado. Só que no grupo do WhatsApp temos milhares de pessoas. O movimento do qual hoje pela manhã eu estava na Assembleia Geral, só tinha a diretoria e mais 3 pessoas. Entende? E temos milhares de sócios. Então, onde que está a consciência para que os sujeitos se portem, né, como sujeitos participativos da mudança social que eles querem? É muito fácil apontar o dedo para o outro, julgar o outro, falar mal do outro. É muito fácil. Agora, dar a mão e caminhar junto para a coisa realmente acontecer, para sair do campo das ideias e ir para a realidade, para o chão concreto, como os povos indígenas fizeram, ocupando o lugar, resistindo para que se reconquiste o direito que estava sendo subtraído, porque os direitos humanos são conquistas diárias. Se nós não tomarmos consciência disso, nós perdemos
o espaço que conquistamos. E para nós permanecermos, né, com este direito assegurado, nós precisamos fazer duas coisinhas a mais: resistir e produzir. E aí, Jeová, eu fico feliz quando você nos coloca enquanto um movimento de estudo e de pesquisa, que exige de nós o que Nita Freire colocou lá no processo, aliás, no prefácio inicial, né? Que exige de nós a ação, que exige de nós a produção, que exige de nós fazer parte e tomar parte, contribuir, colaborar, porque já falei aqui em outras ocasiões, né? Tudo que nós fazemos aqui é porque tem uma intencionalidade política pedagógica, inclusive da minha natureza pessoal, da minha natureza profissional, né? Eu não criei uma escola de cidadania ainda, mas este é um movimento para criar cidadãos. Este é um movimento para reposicionar os sujeitos em determinados contextos educacionais, porque é sobre a educação que a gente está falando, né? Então, isso é muito valioso. Stephenson, por gentileza, queira fazer jus às suas considerações. Boa noite, colegas. Boa noite a Boa noite. todos, né? E a todas aqui. Professora, como me apresentei no primeiro encontro, a minha área de pesquisa é linguística aplicada e, assim, as palavras, elas têm muito valor para nós dessa área, né? Especialmente para os estudos de letramento de vertente sociocultural. E, muitas vezes, nós utilizamos algumas expressões e nós não sabemos o que, de fato, aquela expressão carrega, né? Como, por exemplo, quando se fala em humanização. O que é que Paulo Freire ele quis dizer com isso? É só o simples fato de nós sermos humanos? É uma condição biológica, né? Então, a gente começa a utilizar determinados conceitos, mas as palavras não estão lá apenas postas por uma questão de escolha lexical. Elas carregam com si valores éticos, políticos, né? Então, quando o Paulo Freire fala sobre a humanização, lá na pedagogia do oprimido, primeiro ele aborda o que é a desumanização, né? E depois ele vai falar sobre a humanização. Então, quando ele diz lá que gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele, né? Então, por isso que ele diz, essa é a diferença entre o ser determinado e o ser condicionado, né? E nós vamos fazendo, assim, essas leituras e relacionando com outras obras de Paulo Freire. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que quando esse prefácio, aí é uma leitura particular minha, estou iniciando os estudos em Paulo Freire porque a minha pesquisa, eu penso que, a despeito de Paulo Freire não ter falado sobre letramento, mas os estudos de letramento de vertente sociocultural bebem na fonte da perspectiva da educação freiriana, porque nós lutamos na perspectiva da argumentação para a emancipação, não apenas uma argumentação voltada para a construção de um gênero, como é o dissertativo argumentativo para a prova do IFRN, não só uma argumentação para o confronto, mas uma argumentação que visa a emancipação dos sujeitos. Como a argumentação pode contribuir, como, por exemplo, nos movimentos sociais em busca de direitos constitucionais, em busca do direito à terra, como a argumentação ela pode contribuir para a organização política e cidadã do movimento social, como, por exemplo, o MST. Então, quando essa introdução está organizada, digamos assim, essa parte do texto está organizada em homens, em reuniões e... Falhou agora. Movimento. E movimentos. Então, o que eu associo à leitura que eu faço é a necessidade da educação contribuir para a formação política dos sujeitos. Aí vem justamente no que Jeová falou e no que a senhora falou agora há pouco, né? A educação, ela precisa, como por exemplo,
na educação básica, no ensino superior, ela precisa visar a organização social e política dos sujeitos. Porque nenhuma política educacional, ela chega, como, por exemplo, na educação básica, de forma gratuita ou sem um aparato ideológico, sem um aparato político, né? E muitas vezes a gente fica se perguntando por que é que nós temos determinada vertente na educação, por que é que de vez em quando mudam-se políticas. Você está com, por exemplo, projeto de vida. Eu compreendo que a senhora aborda sobre o projeto de vida, mas como, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, o projeto de vida era voltado para o empreendedorismo, que é, digamos assim, uma vertente mais nefasta do neoliberalismo. Então, os estudantes tinham que sair com o ensino, ao final da etapa, na terceira série, Jeová foi assessor pedagógico comigo do ensino médio tempo integral, os estudantes tinham que sair com um projeto de vida, como se a escola, como se o professor fosse suficiente, capaz, digamos assim, e como que ele fosse construir o projeto de vida dele ali em 3 anos. E o projeto de vida dele visava o quê? Não a vivência no mundo do trabalho, mas a vivência no mercado de trabalho. Aí, quando eu digo que as palavras são carregadas de valores axiológicos ideológicos, tem diferença muito grande o mercado de trabalho e a perspectiva do mundo do trabalho. Então, assim, isso não era trabalhado no projeto de vida, que até hoje tem no ensino médio, não são trabalhadas com, por exemplo, uma participação cidadã, coletiva, democrática. É trabalhado justamente a perspectiva do empreendedorismo, do neoliberalismo, e que a educação serve a todos esses fins, né? Infelizmente, a gente faz até algumas reflexões aqui, que até mesmo em governos progressistas, nós vemos a força econômica que o neoliberalismo ele tem, né? E pessoas comprarem essa ideia, educadores, formadores, enfim, comprarem essa ideia, comprarem no sentido mais literal da palavra, comprarem essa ideia de que o projeto de vida é a salvação da educação, né? Então, assim, eu penso que essa parte do texto contribuiu muito para que eu articulasse o meu pensamento voltado para a formação política e social dos sujeitos, né? Pois é, muito bem, Jefferson. Jeová, você quer falar novamente, meu querido? Na verdade, é só para linkar a fala de Stephenson no final e com o que você coloca como uma segunda provocação sobre o esvaziamento dos movimentos sociais, que também a Axia coloca isso lá no estado dela, que diz que a gente tem que aprender com os povos originários, né? Então, é só para linkar essas 3 coisas, né? Você pergunta esse esvaziamento. Para mim, esse esvaziamento ele é a comprovação ou a consagração do que o Stephenson falou aí, que é a questão da vitória, eu não digo nem neo, eu acho que já é ultraliberal, sabe? Já passou de neo, não é mais a reinvenção do liberalismo, não. A coisa já está tão impregnada que é a valorização ou a hipervalorização aí do individual, né? O empreendedorismo no ensino médio não é aleatório, né? É para valorizar que você, com méritos próprios, se dedicando, mesmo vendo da periferia, não tendo condições mínimas para ser gente, se você se dedicar, e usando uma expressão que nós que somos nordestinos gostamos muito de fazer, das tripas corações, você consegue ser vitorioso. Consegue, mas você é exceção e não regra, né? Então eu acho que Maria, o esvaziamento, que acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque a gente está aqui, mas também está lá e está tudo junto e misturado, caminhando esse caminho, né? Eu acho que a gente precisa pensar como movimentos, né? Não necessariamente só sociais, como o GPF, acho que é movimento social também, é de pesquisa, de ensino, é de extensão, mas é um movimento, antes de tudo. Por que existe o esvaziamento, né? Será que não é o ultraliberal aí tomando de conta que nas lutas coletivas a gente não tem tempo, a gente só tem tempo para as nossas lutas individuais, né? A gente precisa botar um prato de comida na nossa casa.
E não só, às vezes, um prato de comida, porque o prato de comida a gente sabe que não é necessário só um prato de comida, a gente precisa de outras coisas. E às vezes a gente vai se envolvendo com as nossas lutas pessoais, individuais, por causa da lógica que comanda esse sistema, que não é só um sistema econômico, né? É político, é social, é ideológico, é coletivo, né? Faz com que a gente se empurre. E às vezes a gente vai ver quem deveria estar com a gente não está, simplesmente porque tá meio que afogado. Eu acho que é isso a palavra, sabe? Não é submerso, não, é afogado mesmo. Mas é isso, eu ia dizer submerso, mas é mais do que submerso. Está afogado mesmo, tentando lá sobreviver para dar conta, às vezes, de desejos que nem é daquela pessoa, né? Porque às vezes a gente busca aquilo, sei lá, um objetivo, uma meta, né? Usando um termo aí bem liberal, bem empresarial, melhor dizendo, e às vezes aquela meta, na verdade... Vamos substituir meta por causa, Jeová. Mas eu estou falando meta porque quem está submerso, quem está afogado né? Na lógica ultraliberal, não é causa, é meta, sabe? É meta, é um objetivo que precisa ser alcançado. A causa seria nós aqui, né? Que eu acho que aí está um pouco, talvez submersa, às vezes um pouco afogada, às vezes tentando um sumidouro, como diz a minha colega professora Ângela, lá de Santana do Márcio, às vezes a gente precisa só de um sumidouro. Ângela, o que é um sumidouro, pelo amor de Deus? Isso não dá para a gente sumir e pronto, e depois voltar. E eu disse, às vezes, um respirador também a gente precisa, né? Então, eu acho que é isso, é a gente saber que contexto a gente está, que contexto os outros estão, né? E como que a gente consegue não ser afogado, né? Sobreviver de fato nisso. Acho que é por aí, acho que é isso. E aí acho que a Axia dá uma luz aí. Vamos olhar para os originários, né? Eles só saíram de lá quando foi revogado, né? Então acho que o ensinamento é esse. Só arredar o pé quando a nossa causa, de fato, for atendida, né? Então, e aí a gente tem que só ter o cuidado que essa causa que a gente defende é uma causa coletiva, né? Não individual. Muito que se fosse bem, individual, é do outro lado lá. Muito bem. E Anne, querida? Professora, eu vou ser bem rápida, só fazer um link também com o que os colegas acabaram de falar. Essa importância da consciência crítica, até por parte dos próprios professores, é muito importante. Esses dias, nós recebemos uma mensagem do Banco Central que está querendo, olha o pensamento ultraliberal, está querendo desenvolver projetos de educação financeira nas escolas, na educação básica, viu? Sob o título do empreendedorismo para as crianças, sabe? Aí, como Jeová mesmo disse, aí a gente tá afogado de tanta coisa, aí, né, como eu não fico calada de jeito nenhum, aí eu disse, meu amor, é o seguinte, eu não vou aderir isso não, eu quero saber o que é que o Banco Central quer fazer no chão da escola, porque eu não quero saber disso não, você nem conta comigo para esse projeto, porque eu não estarei, porque eu sou totalmente contra essa questão de empreendedorismo nas escolas. Eu acho que a gente deve trabalhar outras questões, e não essa. Então, foi super mal interpretada. A economia solidária, né, Yane? Pois é, com certeza. Que requer a participação social, né? É sobre isso, né? Dividir as riquezas, não centralizá-las, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Mari, deixa eu pegar um andete bem grande aí, se vocês me permitirem. Na verdade, o que a gente precisa saber é ter clareza de projeto de mundo que a gente tem, de sociedade, de país, né, de escola. É isso que está acontecendo, o que a Iane está colocando aqui para a gente, nada mais é do que uma disputa de projetos de sociedade, de mundo, de visões de mundo, né? O Banco Mundial empurrando ela dentro, o projeto deles neoliberal, ultraliberal,
né, da lógica da produtividade e da lucratividade, e a Yane lá na escola resistindo e sendo mal interpretada, porque o projeto de sociedade que ela luta é outro, né, é outro projeto, né? Então, a gente precisa ter clareza, né, que é o que eu digo às minhas alunas, que sociedade você quer? Aí eu digo a elas, obviamente que eu queria que elas seguissem comigo, isso é óbvio, mas também eu preciso dizer, a única coisa que eu peço mesmo é que você seja coerente. Agora saiba que Senhor você vai servir, que projeto, e busque suas práticas nessa linha. E aí tenta construir isso coletivamente com um coletivo de professores que você está aí. Não tem nenhum problema você dizer aí que você busca atender os valores capitalistas. Eu acho meio louco, né? Ser trabalhador é uma falta de consciência muito grande, né? Você ser trabalhador e defender o seu patrão só porque você tem um emprego, né? Às vezes a questão é tão subalterna que você defende os interesses do opressor, né? Vamos botar os termos aí do Paulo Freire, porque simplesmente esse opressor ele te dá algumas migalhas que te coloca numa condição aí que deixa você menos complicado, né? Em situações menos complicadas, né? Então é isso. Acho que o que está acontecendo, Yane, é esse nível de clareza sua. E é isso que a gente precisa ter. Clareza e resistência, né? E aí, buscar, a gente precisa, que eu acho que é o que o GPF consegue fazer, é unir forças, mesmo que separado, para nos fortalecer, né? Porque às vezes a gente está sozinho nos nossos ambientes micro. Pois é. Bom, eu vou passar a palavra para Stephenson. Ao concluir, eu vou fazer a apresentação desse prefácio, e aí, ao concluir essa apresentação, a gente abre para os posicionamentos, ok, gente? Pois não, Stephenson? Stephenson, por gentileza, fale seu nome para ver se a gente está pronunciando corretamente ou equivocadamente. É Stephenson mesmo. Trabalhei uns 3 anos com o Jeová, mas ele ainda não aprendeu, mas eu já fazia como outro. Ele já se acostumou. Jeová só me chama de Stephenson, mas eu já superei isso, Jeová. Nossa amizade não será abalada por causa dela. Ainda bem. Muito bem, Stephenson. Assim, quando eu falei da formação política, eu considero muito importante porque a gente vê esses contextos de discussões sobre a uberização e tal, e eu estava assistindo um podcast, escutando, na realidade, um podcast do Mano Brown, Mano a Mano, e tinha 2 caras lá, que era o cara que tocou fogo na estátua do Borba Gato, lá em São Paulo, né? Esqueci o nome dele. E o outro era o Chavoso da USP. É um ativista social e político, né? E esses 2 ativistas políticos, eles discutem as relações do mundo do trabalho e eles estavam comentando justamente isso, que o patrão antigamente ele queria hora extra, o patrão antigamente ele queria a sua força braçal, queria explorar, ele visava apenas o lucro. E hoje em dia o patrão ele não quer só isso. O patrão ele quer a sua consciência. Ele começa a citar exemplos. Ele diz, olha, como por exemplo o velho da van. O velho da van parava lojas, né? Com o Bolsonaro e tal. E o patrão não quer somente não quer somente a força braçal. Hoje ele quer a sua consciência. Hoje ele quer manipular. Hoje ele quer alienar você. Então, como a formação política ela é importante. Eles estavam discutindo isso, né? O Chavoso da USP e esqueci o nome do outro rapaz. Mas assim, é bem interessante porque como essas relações hoje elas atravessam e de uma forma sutil que muitas vezes a gente nem percebe. Como a colega falou aí, na rede estadual hoje nós temos, como por exemplo, tudo aquilo que nós criticávamos no governo anterior, nós temos hoje fundações gerindo a política do Estado, nós temos associações, nós temos campanhas, nós não temos políticas de Estado, nós temos campanhas, nós temos fundações aí
determinando o que vai ser feito pedagogicamente. Nós temos o Banco Central com o projeto Aprender Valor, que as escolas têm que participar, porque dá premiação, dá isso, daquilo. Nós temos hoje uma visão, como, por exemplo, que é voltada para o IDEB, e tem que dar resultado, porque é o IDEB. Quando você vai ver, o IDEB não dá conta de tudo, mas, assim, é a política do Estado e todos têm que seguir, né? Ao ponto de nós ouvirmos numa formação de de uma pessoa bastante importante no atual governo, apesar de eu ser correligionário, mas a gente precisa dizer algumas coisas, né? Se expressar, e é como diz Bakhtin, o sujeito tem que ter responsabilidade na fala, dizer assim: quem não concordar, guarde sua opinião para suas teses de doutorado, que lá vocês botam o que vocês quiserem. Não Né? é bem assim, não. Mas, assim, é o que a gente ouve, infelizmente, né? Pois é. Daí a essência do diálogo, né, Stephenson? Isso é muito importante. Bom, gente, eu vou fazer aqui a apresentação do prefácio, certo? Onde foi feito, né, a introdução dos editores americanos. E aí ele divide esse prefácio em três essências. Primeiro, contextualiza, apresenta quem são os homens, né, e traz aí uma breve biografia dos autores, né, e quais são os nexos que existem entre eles, né? Ambos são homens pobres, foram homens pobres, certo? E que eles tinham um projeto que era a educação de adultos em espaços comunitários. E é interessante que está posto nesse prefácio o seguinte, que o conhecimento se origina da experiência social. Ou seja, não sou eu comendo letras, sou eu na ação concreta, refletindo. E aí Jeová traz a questão, a gente precisa entender por que os movimentos estão esvaziados. Quais são as causas que estão por trás dos esvaziamentos? Olha, cada um com cada qual, e aí é importante a gente ter tomada de consciência para estar presente autenticamente, como já dizia Freire, né? Se eu não posso estar, então eu faço o favor da minha ausência legitimar, né? Mas não vou dar meu sim para comprometer, inclusive, o andamento do movimento, porque evidentemente que eu estando no movimento, eu sou uma pessoa potente para ele ir à frente, consciência, certo? Uma outra questão de ambos os autores, de Miles e Paulo Freire, é que eles também foram oriundos de famílias pobres, né, onde passaram por dificuldades de pobreza, por necessidades, e o Miles estudava, lia, o amor da leitura do Miles fazia com que ele saísse de casa em casa pedindo o livro emprestado. E hoje a gente não lê, o problema está aí, porque hoje a gente está perdido aqui, no movimento dos reles das vidas alheias, nas redes sociais, né? Daí temos o Facebook, porque a gente tem uma necessidade estrambólica de aparecer, de postar o que está comendo, de postar onde está, de postar com quem está, e etc. e tal. Então, essas questões, e aí também nós somos militantes, aguerridos, destinados no comodismo, na acomodação do clique das redes sociais, porque lá a gente tudo pode, a gente faz e acontece. Agora, na prática, a nossa ausência, ela faz falta para quem de fato está presente, né? E aí eles ficaram, né, tanto Paulo Freire quanto Miles casaram, ficaram viúvos, ficaram entristecidos, casaram novamente. Gente, eu só estou fazendo um preâmbulo sobre os homens, porque é para todos vocês lerem o que está posto nesse livro. Eu só estou trazendo as partes que me tocaram, certo? Eu espero que vocês também colaborem com as partes que tocaram vocês. Bom, gente, e aí é importante que tanto Paulo Freire quanto Miles, por trabalharem a favor dos oprimidos, né, da educação de adultos na perspectiva da prática social, do movimento de base, Jeová, e aí me lembrou muito
aquele projeto que nós conversamos, me lembrou muito também a dissertação da Jaqueline Matoso, que ela fez sobre a ONG. Jeová, tu me lembra o nome da ONG? É Tião, é? Tião... Enfim, da Não, ONG de Minas Gerais. Tião Rocha é o cara, né, que propõe lá a ONG. Isso. Mas é CPCD. A sigla significa, acho que é Centro de Desenvolvimento, alguma coisa assim. Popular. CPCD. Centro de Desenvolvimento Popular. E nada mais viu, Jeová? O Tião Rocha nada mais fez do que o próprio Miles, lá nos Estados Unidos, fez, que foi um centro de cidadania para os agricultores se alfabetizarem e tomarem consciência de que eles poderiam ser mais. E é nesta lógica que a gente precisa compreender, né? Quais são essas causas que nos mobilizam, quais são as influências, né? E aí Paulo Freire e Miles, eles foram sujeitos altamente influenciados, primeiramente pela própria família, pai e mãe, que influenciaram, né, deram prestígio à educação, depois as esposas que eles tiveram, e aí, logicamente, tem uma passagem aqui muito interessante, que eu farei questão de fazer a leitura, para a gente entender sobre o que eles vão falando, certo? Para que a gente vá conhecendo, né, essa essência tanto de Paulo Freire quanto do Miles, onde a gente precisa, gente, estar, né, influenciado por boas companhias, por boas partilhas, onde nos faz ir além, né? Onde nos faz, evidentemente, chegar além. É interessante perceber que ambos também tiveram a influência da religião, né? Paulo Freire, sobretudo, participou do movimento de base, né, eclesial de base da Igreja Católica, ele estava sempre dentro. E aí o fragmento que Paulo Freire... Aliás, o fragmento do livro é esse aqui, gente. Ó. Não consigo dormir, mas tenho sonhos. O que é preciso fazer é retornar, arranjar um lugar simples, mudar, e estaremos lá. A situação está lá. Você começa com isso e deixa que as coisas cresçam. Você sabe sua meta. Ela desenvolverá sua própria estrutura e tomará sua própria forma. Você pode estar na escola a vida toda, mas nunca descobrirá essas coisas porque está tentando obter uma resposta que só poderá vir do povo em uma determinada condição de vida. Aí, Axa, parabéns para o exemplo que você trouxe, querida. Bom, gente, então veja, tanto Paulo Freire como o Miles, o Miles criou uma escola comunitária. E o Paulo Freire esteve à frente do movimento da cultura popular, sobretudo na época do governo Arraes, onde fez o projeto, né, o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, que veio a ditadura e simplesmente ceifou o projeto. Daí a gente adentra na perspectiva dos movimentos, e eu já chamei a atenção para nós, perguntando quais são os nossos movimentos, não só porque eu posso estar em 1000 e não posso estar fazendo nada, o que é muito vergonhoso, lastimável, né? Então, que eu esteja em apenas um, mas que eu esteja inteira, que eu esteja autêntica, que eu esteja fazendo, de fato, a coisa ir acontecer, a coisa ir à frente, como o Miles fez com a escola comunitária, alfabetizando milhares de pessoas negras, rurais, pobres, né? E o Paulo Freire, a gente precisa só acionar Angicos, que a gente sabe do grande feito que Paulo Freire fez, o que provocou, inclusive, ó, como está posto aqui, ó, provocou o seu exílio em 64, né? Então, gente, na questão dos movimentos, a gente precisa entender que nós não somos nada sozinhos. Eu não me basto.
Eu, Maria Melo, não existo. Maria Melo, não existo. Existe a professora, existe a líder do grupo, existe a conselheira, existe a diretora. Então, essas entidades, né, sociais que vão sendo assumidas através dos atravessamentos políticos pedagógicos é que nos favorece para que a gente possa estar em estado de vigilância perene, certo? Para que nós possamos fazer o que o Miles fez. Vejam só, tem aqui um fragmento importantíssimo: fornecer um centro educacional no Sul para a formação de líderes rurais e industriais e para a manutenção e enriquecimento dos valores culturais indígenas das montanhas. Ou seja, eu vou ilustrar isso com o Tião, né, com o Tião Rocha, quando ele recebe, Stephenson, recursos das empresas como a Vale, que destrói o meio ambiente. Mas ele tem a escola, né, a ONG dele, né, que é o Centro Comunitário de Desenvolvimento Popular, onde ele oferece as oficinas para que os sujeitos possam se qualificarem, se capacitarem e receber formação política, porque o que falta é formação política. E, lastimavelmente, a educação pública formal não forma politicamente. Inclusive, eu sou prova viva disso. Se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque eu tive a base do movimento social. Eu fui secretária da Associação dos Agricultores do Sítio Luz. Eu fui a líder do grupo de estudo Jovem Saber pela FETAP CONTAG em 2006. E que a aproximação com o sindicato me favoreceu alçar voos e me encontrar na essência da cultura, né, da prática, da educação popular, porque ela nos qualifica e ela nos posiciona para que nós possamos tomar consciência, né, como o Ricardo bem falou. Ora, eu preciso me conhecer. Então, se eu tiver consciência que eu sou sujeita de direito e que pelo direito do qual eu sou sujeita, eu preciso agir, eu preciso buscá-lo, eu preciso fazer jus a essa conquista diária, porque ele pode me ser destituído a qualquer momento, né? E aí, gente, nós vamos ter aqui, uma das estratégias que o Miles fazia era enviar cartas para angariar fundos, para angariar recursos. Vejam só, tudo que nós fazemos na base do voluntariado, né? Isso não é porque nós sejamos solidários e generosos, ou porque somos desocupados. Não se trata disso. Se trata da causa e do compromisso político-social que nós estamos assumindo para estarmos fazendo o que estamos fazendo e como estamos fazendo, né? Então, tanto Paulo Freire quanto Miles, eles lutavam em seus movimentos por justiça econômica, por justiça social, pelos direitos civis, os direitos humanos, inalienáveis, indivisíveis e fundamentais, né? E aí a gente chega na última ação desse momento, que é o processo das reuniões. Como que essas reuniões aconteciam e como que os processos de formação da cidadania aconteciam, né, nos centros de formação, onde tanto Paulo Freire quanto Miles, eles atuavam, né? Então, a gente vai ter aqui, gente, a escola de cidadania que favorecia, né, para que os projetos educacionais fossem criados, fossem planejados e executados, né? E aí, Jová, eu me lembro que o nosso grupo do movimento, do comitê, criou o Plano Seridóense de Educação Integral, né? Então, nós, enquanto um coletivo comprometido com a pauta da educação integral, nós criamos o plano.
mas só que nós não somos os executores do plano. Nós precisamos chegar junto às bases, né? Aos gestores, aos secretários, para que eles possam, juntamente com o Plano Municipal de Educação, dar continuidade ao processo. Porque uma coisa é planejar, outra coisa é executar, outra coisa ainda é fazer o seu monitoramento, né? E, logicamente, que Paulo Freire lutava também pela educação democrática, né? Essa educação democrática, participativa, onde fazia com que os sujeitos tomassem consciência de si, como bem falou Ricardo Almeida, e naquela obra, né, Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, lá está dizendo justamente como que é possível viabilizar, né, essas práticas pedagógicas democráticas, né, onde a gente vai viabilizar, sobretudo, a formação do sujeito para que ele seja sujeito autor da sua história, e não mero coadjuvante, ou muito menos ainda ser o objeto da história alheia, né? Não. As pessoas negras, elas têm potência e capacidade suficiente para falarem delas. Nós não precisamos do branco colonizador, do olhar eurocêntrico, dominador, para que fale das pessoas negras, para que falem das pessoas indígenas, para que falem das pessoas camponesas, né? Não precisamos para que falem das pessoas que possuem necessidades especiais. Não, as pessoas, elas podem, em seus movimentos, estarem organizadas coletivamente e estarem se autoconhecendo, fazendo esse processo da autopoiese, né? Então, gente, para finalizar, a gente vai adentrando nessas reuniões, e uma das ações fundamentais é estar, né, nos processos dos movimentos. O Miles, na Escola de Cidadania, viabilizava a leitura e a escrita para as pessoas rurais, né? Paulo Freire, nos sindicatos rurais e nas ligas camponesas, né, onde surge o movimento educacional de base, os centros e círculos de cultura. E o próprio movimento de cultura popular, que lutava pela terra e pelo direito de votar, porque, como a gente bem sabe, na história, a gente vai entender que o ato de votar só era possível se o sujeito soubesse ler e escrever, né? Então, aqui, na essência das reuniões, né, é importante como esse prefácio está posto, porque ele vai nos dando, né, como que a gente vai vivenciando essa essência, para que a gente possa superar e pôr em prática os nossos ideais, os nossos inéditos viáveis, né? São conversas, são encontros férteis de possibilidades e de construções. Portanto, gente, as reuniões, elas favoreciam para que houvesse o encontro entre os dois e que eles pudessem falar. Isso é um livro falado. Olha que belezura, minha gente. Como é que duas pessoas se encontram e escrevem um livro de uma magnitude dessa? De todas as obras que eu já li de Paulo Freire, essa é a obra maior, quantitativamente, de páginas falando, para que a gente possa entender como que o caminho se faz caminhando, porque não tem nada pronto. Eu, Maria Mello, não sou a detentora de nada. Eu não estou com um processo pronto e acabado, de modo algum. A gente vai vivenciando, a gente vai fazendo a coisa acontecer paulatinamente, né? E aí, gente, é interessante, para finalizar este momento, entender que a libertação, ela é realizada tão somente através da participação social. E é sobre isso. Agora eu gostaria de ouvir vocês, né, para que nós possamos fazer aqui o arremate final dessa nossa leitura, nesses 2 primeiros momentos, para que a gente possa entender que todas as ideias, elas podem ser realizadas, concretizadas. Basta que nós estejamos nas lutas, basta que nós estejamos na marcha, caminhando com a mesma finalidade e na mesma direção, porque, do contrário,
a gente não vai vivenciar a essência da praxis. E aí é tão fácil, gente, a gente abrir a boca e dizer, mas na teoria tudo é lindo, agora na prática, ora, se a gente valoriza uma e menospreza a outra, é porque a gente está longe, ou a gente está longe demais de uma, ou a gente está próximo demais de outra. E aí nós precisamos fazer um exame de consciência nosso. Onde é que eu estou faltando para chegar junto? Porque a praxis social é a indissociabilidade entre a teoria e a prática, certo? Portanto, não podemos nem menosprezar, nem supervalorizar. Nós devemos estabelecer um nexo concreto, palpável com as nossas ações, com os nossos esforços. E amanhã estaremos vivenciando um grande movimento, né? Um grande movimento não, melhor dizendo, um grande acontecimento, onde esses esforços voltados para o campo da educação em direitos humanos, para o campo da justiça, da cultura de paz e da justiça restaurativa estará acontecendo, e eu estendo o convite a todos vocês aqui presentes para amanhã estarem aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, aqui no campus do SERES Caicó, para a gente vivenciar esse lindo movimento, esse lindo acontecimento que será o lançamento do Observatório da Educação em Direitos Humanos para a formação de professores caicoenses, bem como o lançamento, né, da cartilha Cultura de Paz e Justiça Restaurativa. Bom, agora eu gostaria de ouvir vocês, temos aí mais 15 minutinhos para que a gente possa fomentar esse diálogo, ok? Gente, um de cada vez, viu? Bem, eu vou dar uma faladinha aqui de um trecho, um fragmento que me chamou muita atenção, que foi as territorialidades, as temporalidades deles muito diferentes. Isso. Me chamou muito a atenção isso, porque, veja bem, quando eu entrei no serviço social, era eu e a alienação, né, junto. Mas uma coisa que a professora me chamou muita atenção é Karl Marx, como ele sempre chamou a união dos trabalhadores. E não é dos trabalhadores locais, né? A união dos trabalhadores. Então, quando eu li isso, aí me chamou muito a atenção, que a gente vê muita fragmentação dentro do próprio movimento, né? Porque quem tem mais experiência não quer formar líder, né? Os menores, os jovens, não quer formar líder com os jovens, e os jovens se acham demais para ficar junto com as pessoas mais experientes, né? Então, eu vi isso, eu falei, meu pai, que coisa bonita de ver, né? Fizeram um trabalho maravilhoso, escreveram, vamos escrever um livro, não é? Sobre isso, e se uniram, por quê? Porque é isso que nós temos que fazer, sabe? Nós temos que ter essa união entre nós, dentro do movimento, né? E isso me chamou muita atenção, então, olha, valeu o livro inteiro, porque é disso que a gente está lutando dentro do curso ainda de pedagogia, é essa união, sabe? De tempo, de territorialidades, de pessoas que vêm do interior, pessoas que já estão com a idade muito, muito acima, outros já estão muito abaixo, mas a gente precisa dessa união, né? E tudo que tu falaste aí até agora, para mim, foi se juntando, foi se amalgamando, eu achei muito bacana mesmo, e é isso, a gente tem que, para avançar, não dá para avançar sem unidade, né? E não quer dizer anular as diferenças, mas a gente precisa se unir, todas as pessoas, não importa a cor, raça, o local que você venha, a gente tem a mesma causa, é isso que eu vi lá, sabe, a pobreza, a questão negra, o analfabetismo, lá, é o mesmo que Paulo Freire inventou aqui, porque nós somos vítimas do capitalismo, vítimas de elitismo, nós somos vítimas de um sistema que só visa o capital. Então, eu não posso me sentir melhor do que a Maria, ou melhor do que o Jeová. Nós estamos no mesmo patamar, nós estamos na mesma problemática. Eu penso assim, não sei, né? Exatamente, Axa, boas considerações, isso mesmo, gente. Olha, aqui nesse livro nós temos algumas questões provocativas, né? Para que a gente possa, gente, fazer um exame de autoconsciência nossa, né? Qual é o papel do professor? É ser dador de aula? Eu dou minha aula e acabou, pronto, tá tudo certo, bonito, perfeito.
Será que foi isso que Miles e Paulo Freire se ocuparam a vida toda? Não. Simplesmente não, né? E do organizador? Do educador? Como é que a educação se relaciona com a mobilização e a cultura para criar uma nova sociedade? Isso é uma pergunta de uma tese. Que nova sociedade é essa? Onde a gente só critica e não se implica. Ou até rimou, né? Como assim? Entende? Aí a sociedade pode ser transformada por meio da educação. Ou é preciso que a própria educação seja transformada primeiro? Que educação é essa? É a educação que vai visar a libertação, a emancipação do sujeito? Ou é a educação que vai visar a opressão, a subserviência do sujeito? Ou vai qualificar meramente para o mercado de trabalho? Porque hoje, para as pessoas terem um emprego mínimo que seja, tem que concluir um ensino médio. Né? Não pode ser mais analfabeto. Pois não, Jeová? É só para ler uma partezinha aqui que eu destaquei, é o Miles falando, ele se recordando, né? Lembro muito bem que nunca senti pena de mim mesmo, simplesmente aceitei o fato que as condições eram aquelas e que eu era uma vítima daquelas condições, mas nunca tive um sentimento de inferioridade em relação a outras pessoas. Acho que aprendi isso com meus pais, porque embora eles vivessem lutando e fossem pobres, nunca aceitaram a ideia de que fossem inferiores a qualquer pessoa ou de que qualquer pessoa fosse inferiores a eles. Não tenho nada para comentar, apenas só para compartilhar mesmo. E que isso tem a ver com a autoestima do sujeito, né? Isso tem a ver com o que o Stephenson falou entre ser limitado e ser condicionado, né? Ora, limitados todos nós somos, porém condicionados não. Nós podemos mudar o nosso behavior. Por que não? Se somos sujeitos cognoscentes. É claro que podemos, né? Nós poderemos superar, inclusive, as nossas limitações. Somos sujeitos capazes. Né? Não somos sujeitos autossuficientes, de modo algum. Nós somos sujeitos que podemos ir além. Né? E para nós irmos além, evidentemente, é preciso ir junto. É preciso estar no coletivo. Certo? Aqui tem outra pergunta altamente provocativa para a gente pensar, refletir sobre, né? Porque já que a gente acha que, inclusive, a educação popular, ela não cabe dentro do Estado. Só que é um ledo engano. E aí a pergunta que está posta aqui é sobre isso. Existe espaço para a educação libertadora no sistema educacional patrocinado pelo Estado, como Paulo Freire tentou demonstrar, ou a mudança deverá vir de alguma iniciativa, como a de Reagan, criada por Miles? Ou seja, a escola de cidadania, né? A educação de cidadania, o centro comunitário, que o Tião Rocha vai nessa mesma essência de movimento. Né? Já que a universidade, que Tião Rocha era professor universitário, efetivo, abandonou, pediu exoneração para criar sua ONG. Porque já como ele não dava conta do sistema, ele não tinha potência suficiente para lidar contra o Estado, ele criou a sua ONG. E hoje temos aí dissertações sobre, né? E vidas e mais vidas transformadas. Então, gente, esse livro se trata disso, né? A gente precisa ler, a gente precisa dialogar sobre, né? Portanto, os nossos próximos encontros, eles deverão ser mais dialógicos,
para que a gente traga os fragmentos sobre as partes que nos impactaram, para que a gente vá se colocando sobre o que está posto, no livro, pegar o que está posto no livro e associar à nossa realidade. Temos aqui, por ordem de fala, por ordem da fala, nós temos aqui o primeiro, que é o Jeová, e depois o Stephenson. Jeová. Não, Maria, só baixei, desculpe. Só não baixei. Tá, Stephenson. Professora, por último, eu gostaria de destacar o poder, digamos assim, o poder da linguagem, né? Quando Henri Giroux, ele se refere, nesse último parágrafo aí onde a senhora estava, quando ele se refere a Paulo Freire, então, aí tem, entre aspas, aí, a linguagem da possibilidade e uma linguagem da crítica. Então, é preciso nós refletirmos o papel da linguagem, né, para a transformação social. Qual a contribuição que os estudos da linguagem têm nisso? Então, eu considero isso muito importante, nós refletirmos de quais são as contribuições da linguagem, como, por exemplo, para se estabelecer essa nova prática social, né? E quando se fala em prática social, a gente está falando prática de vida. Nosso dia a dia, contextos, são situadas, são atravessadas, né? Então é isso que eu gostaria de destacar por último. Muito bem, gente. Bom, gente, para finalizar, nós temos aqui uma música, certo? Para nós ouvirmos, que é sobre isso, certo? E aí eu agradeço enormemente a presença de vocês, ok? E nós vamos finalizar com essa canção. Um minutinho, tá, gente? Já estou fazendo aqui a apresentação. Vou parar essa para fazer a outra. Um tempo que nos resta, temos aí 24 minutos. Tá passando, gente? Não, né? Tá, não, Maria. Gente, eu vou pôr do começo, certo? Para a gente ouvir. Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Entra na roda. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem,
a força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trás. Trabalhar, o amor e a força e juntar. Por isso vem, Entra na Já fiz isso, viu? Já compartilhei o link. É isso, gente. Damos por encerrado o nosso encontro. Desejo uma boa noite para todos, para todas. Muito bom tê-los aqui e que nós possamos nos encontrar no próximo encontro, né? Com a leitura previamente realizada e com nossos fragmentos, tá? Como encaminhamento dessa nossa reunião de hoje, no próximo encontro, cada um de vocês vão... Não, Ricardo, vai ter não, porque o Meet, ele dá diretamente para o meu e-mail, como eu já compartilhei no grupo, né? Com a hora que você entrou, com o que você fez, com a hora que você saiu, e etc e tal, né? Então, a frequência esse semestre vai ser distinta dos outros. E aí, gente, como encaminhamento metodológico para o próximo encontro, cada um de vocês vai ler o tópico e vai trazer um fragmento. A gente vai fazer a socialização do fragmento que mais chamou a atenção e, a partir desse fragmento, a gente vai abrir para o diálogo, né? E aí, quem for colocando o seu nome, vai fazer um arremate um pouco maior diante do que foi feito, diante do que foi lido, diante do que foi compreendido. Ok? Estamos de acordo assim? Primeiro capítulo, é, Tchau, professora? minha gente. Boa noite. Primeiro capítulo, é? O primeiro capítulo, é o primeiro capítulo? É, querido, posso. Tá bom. Tchau, gente. Posso. Boa noite. Foi lindo o Exatamente. encontro. A foto, gente. Isso. Tchau, tchau. Boa Tá, noite. obrigada. A nossa foto bonita. Tchau. Tá, Tchau, boa gente. noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Bora gente. pra foto, meu povo. Sim. A foto, Tchau. povo. Bora pra foto. Bora pra foto. Vou desgravar, vou tirar aqui da gravação. Tá. O povo Tchau, nem tchau, respira na hora da gente. foto. É, né? Tchau, tchau, meu povo. Bateu a foto? Bati. Já compartilho lá, viu? Um abraço. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo encontro.